já prego, eu vejo um tecladista, já fico de olho nele. Tecladista na mania, o espírito do, né? Eles recebem de vez em quando o espírito do ninja, some. E eu gosto de um tecladinho no fundo, mas é bom demais. Principalmente do que eu vou falar. Agora eu vou falar da minha esposa, então fica mais romântico quando o teclado, né? Tá comigo a minha esposa, aquela coisa linda ali. Levanta a mão, princesa. Isso. Irmão, quem entender a misericórdia de Deus? Quantos querem entender a misericórdia de Deus? Quando falar para você, ó, Deus é misericórdia, você vai lembrar desse momento. Olha para ela. Agora olha para mim. Viu como é que Deus foi bom comigo? Isso é misericórdia. Amém? A misericórdia de Deus foi grande comigo. Eu costumo brincar que eu sou feio, mas a oração é forte, né? Tá ali minha companheira, 10 anos de casados. Fazemos esse ano em nome de Jesus. Apaixonado desde o primeiro dia que eu a vi, né? A Bíblia fala, guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa, né? Eu já estou de olho, né? Guardei, ó. Está guardada faz tempo. É muito bom estar aqui com você essa noite. Eu sei que Deus tem algo bom para mim e para você aqui. E essa noite Ele quer falar com você. Dá para você falar para o irmão? Deus quer falar com você. Fala para ele assim, tampa esse orelhão seu, que Deus quer falar. A Bíblia fala que quem tem ouvido para ouvir, ouça. Não é? Não é orelha, é ouvido. Não é isso? Abra sua Bíblia comigo no livro de Deuteronômio, capítulo 31. Deuteronômio, capítulo 31. É o quinto livro da Bíblia, ou chamado Pentateuco, ou Torá, ou livro mosaico, como você queira entender. Deuteronômio capítulo 31, do primeiro versículo ao 8º que nós vamos ler. Amém? Olha do seu lado e talvez alguém esqueceu a Bíblia. Divide o pão com ele, fala para ele assim, ó: vou te dar carona na Bíblia. Na Bíblia pode, não tem carona para ir para o céu, mas na Bíblia está valendo. Amém? Hoje não sabe se palavra a Bíblia ou liga a Bíblia, né? Porque é smartphone, tablet, não sei o que. Importante que você acompanhe a leitura. Acharam? Diz assim o texto: e depois foi Moisés e falou essas palavras a todo Israel e disse-lhe: na idade de 120 anos sou hoje, e não poderei mais já sair e entrar. Além disso o Senhor me disse: não passarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará diante de ti e destruirá essas nações de diante de ti, para que as possua. Josué passará diante de ti como o Senhor tem falado, e o Senhor lhe fará como fez a Sehon e Og, rei dos amorreus, e a sua terra, os quais destruiu. Quando pois o Senhor vos der diante de vós, então com eles fareis conforme todo o mandamento que vos tenho ordenado. Versículo 6: esforçai-vos e animai-vos, não temais e não vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que está contigo, Ele não te deixará nem te desamparará. E chamou Moisés a Josué e disse-lhe aos olhos de todo o Israel: esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou aos teus pais a lhe dar, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas e não te espantes, pois o Senhor é contigo. E você diz amém. Amém. Aplauda Jesus e pode se sentar, por favor. Eu quero começar a mensagem dessa noite fazendo duas perguntas. Primeira, quantos querem conquistar aqui? Deixa eu ver. Vou perguntar de novo que você não entendeu. Quantos querem conquistar aqui? Deixa eu ver. Bacana. Segunda pergunta é: quantos estão preparados para a conquista? Tem certeza, irmão? Você quer conquistar, mas você está preparado para a conquista? Diminuiu aí. Está preparado ou não para a conquista? Vamos ver se até o final da mensagem você está preparado mesmo. Eu quero essa noite falar sobre isso. O texto que nós vemos, ele vai lembrar o momento em que Deus fala com Moisés que ele não entraria na terra prometida. E Moisés agora está passando a responsabilidade, a tarefa, a incumbência para Josué. E ele está animando Josué a entrar com o povo numa terra que o Senhor já havia dado. Ei,
o Senhor já havia dado ao povo. A ordem de Deus era que o povo conquistaria a terra. E o Senhor falou assim: olha, o Senhor já liberou. Na verdade, se você ler a Bíblia, você vai ver que a terra já era do povo. Eles iam reconquistar, porque já era deles. Eles tinham que reconquistar aquilo que Deus havia dado. O gostoso da história, e eu não vou falar muito disso, mas uma outra oportunidade, quem sabe. O gostoso da história é que, se você pegar o texto, você vai ver que o Senhor está falando para Moisés assim: Moisés, a terra já é sua. O que vocês têm que fazer é tomar posse daquilo que já é seu. Entendeu não, né? A palavra de vitória já foi liberada para você, mas você tem que se apossar daquilo que Deus já te deu. E Moisés agora anima Josué, dizendo: Josué, vai lá, porque Josué teve medo. E Moisés falou assim: assim como Deus esteve comigo em toda essa trajetória, Ele estará com você. Ele vai à sua frente te guardando. Ele vai orientando o seu caminho, porque Ele prometeu e Ele vai cumprir. Mas para acontecer essa conquista, porque a conquista não foi só de Josué ou só de Moisés, a conquista foi de um povo. E para acontecer essa conquista é necessário 3 coisas. Eu quero falar, se der tempo, de 3. Se não der, eu vou falar só de 2, ok? Na outra vez eu falo da terceira, mas vou falar só de 2 a princípio. E se der tempo também, presta atenção nisso. Primeiro passo da conquista. Fala para o seu irmão: primeiro passo da conquista. Você tem que deixar o Egito. Meu Deus. Por quê, pastor? Vamos começar a história. A Bíblia diz que o povo estava preso, cativo. O povo era escravizado por Ramsés II. Ramsés II era faraó. Presta atenção. 430 anos. Quantos anos? 430. O povo ficou escravizado por faraó no Egito. O povo era escravo. Diz a Bíblia que agora o povo foi levado cativo porque haviam esquecido de Deus. Dá um toque no seu vizinho e diga assim: quando você esquece de Deus, problemas vão vir para você. O povo hebreu pensa aqui, ó, virou as costas para Deus. Sabe o que é que Deus fez? Na tentativa de atrair a atenção do povo de volta para Ele, Deus permite que Faraó levasse o povo cativo para o Egito. Eu sei que você deve estar pensando: pastor, eu sei de tudo isso porque eu assisti os 10 mandamentos na Record. E tem gente que só sabe dos 10 mandamentos porque assistiu na Record. Quando estava passando a novela, porque acho que já acabou, né? Mas quando estava passando a novela, pastor, uma irmã chegou perto de mim falando assim: ó, eu preciso falar com o senhor. Eu falei: o que foi? Eu preciso falar com o senhor depois de culto. Eu falei: então vamos lá, né? É muito sério que a irmã está falando. E toda hora eu olhava para ela e fazia assim para mim, assim, ó. E eu falava: amém. Aí quando acabou o culto, eu falei: aí, irmã, o que a senhora tem de tão importante para falar? Ela falou assim: o senhor não sabe de uma coisa. Eu falei: o quê? Ela falou assim: Corá vai morrer. E eu falei com ela assim: Corá? Corá? O que que tentando imaginar que Corá que era esse? Ela falou: Corá vai morrer, do que Corá? Corá da novela. Eu falei: irmã, se a senhora tivesse lido a Bíblia, a senhora ia saber que Corá já tinha morrido. Ó, faz tempo, a senhora está atrasada, já sabia disso. Tem gente que só conhece o mandamentos por causa da novela. Mas vamos lá, tem algumas particularidades que você não conhece, eu vou te falar. Sabe o que aconteceu? O povo virou as costas para Deus, Deus permitiu, o povo foi levado cativo no Egito. Só que aí há uma coisa que o povo faz que chama a atenção de Deus. Sabe o que é? Arrependimento. Ei, vou repetir. Uma palavra chamada arrependimento, que vem do grego metanoia, que significa prostrar e reconhecer. Sabe o que o povo fez? O povo prostrou e reconheceu que sem Deus eles não eram nada. Eles tinham que se voltar para Deus. Eles tinham que se converter ao Senhor. É aquilo que Oséias no capítulo 14 ele fala: converta-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Sabe o que acontece agora? O povo se volta para Deus. E sabe o que a minha Bíblia diz? Que quando o povo se volta para Deus, Deus se volta para o povo. Se você hoje se voltar para Deus, o braço de Deus se moverá em seu favor. Segura aí. Eu
que acelerar. Presta atenção. O povo se volta para Deus. Aí sabe o que é que Deus faz? Deus projeta uma estratégia para tirar o povo do Egito. Sabe o que é que Deus faz? Deus coloca um homem lá dentro, nascido hebreu, nascido em Israel, mas foi criado no Egito. Presta atenção nisso. Criado no Egito, Moisés, e você conhece a história, eu não vou entrar nesse detalhe. Ele cresce, aprende, vira príncipe e aprende as línguas e aprende tudo, porque Deus já tinha um plano. Deus já estava preparando Moisés lá embaixo, porque lá na frente Moisés seria o Messias. A palavra Messias significa libertador. Moisés seria o libertador de Israel. Sabe o que acontece? Moisés cresce e Deus começa o projeto. E sabe qual foi o projeto de Deus? Moisés agora ele mata um homem, um soldado. E sabe o que acontece, pastor? Moisés ele foge daquele momento. Antes de fugir, pastor, sabe o que ele faz? Ele esconde o corpo debaixo da areia e ele foge. E quando ele foge, a Bíblia diz que ele lembra que ele era hebreu. Então ele volta. E quando ele já sabia, agora ele volta para o Egito. Então descobriram que ele era hebreu. Pegaram a indumentária, a roupa dele que era egípcia, arrancaram a roupa dele egípcia e colocaram nele uma roupa hebreia, uma roupa dos hebreus, porque ele era hebreu. Mas presta atenção nesse detalhe. Moisés ele vai embora para as terras de Midian, mas ele volta. E quando ele volta, descobriram que ele tinha matado um homem. Sabe o que eu aprendo aqui? É porque muitas vezes a gente quer encobrir pecado, a gente quer encobrir erro. Sabe por quê? A gente coloca areia em cima do defunto, em cima do pecado, mas o vento sopra, a areia sai e o corpo aparece. Sabe o que eu aprendo aqui, querido irmão? Não adianta encobrir pecado. Pecado não é para ser encoberto, pecado é para ser confessado e deixado. A Bíblia diz que o vento vai soprar, a areia vai sair e o pecado virá à tona. Você sai, corre, vai para Midian. Lá ele conhece Jetro, que supostamente seria seu sogro. E agora Moisés lá conhece as filhas, e você conhece, porque passa 40 anos. E agora sabe o que acontece? Moisés está lá nas terras de Midian. Moisés fica aqui, ó, debaixo de um monte chamado Horebe. E quando ele olha para cima desse monte, apacentando ovelhas, ele viu uma sarça que pegava fogo, melhor que pegava fogo. O que não era normal era a sarça não se consumir. Pegar fogo é normal por causa das radiações solares, é normal, mas não se consumir. Moisés fica intrigado com aquilo. Aí Moisés sabe o que vai fazer? Ele vai subir para o monte, e lá em cima, quando ele está quase chegando, Deus dá um brado para Moisés. Qual foi o brado? Moisés, tira a primeira sandália dos teus, porque a terra que tu pisa é terra. Todo mundo guarda isso. Mas eu ouvi, pastores, irmãos, desde a minha infância, eu ouvi o significado desta sandália. E muita gente falava comigo, e prega até hoje, que a sandália significa o pecado, que a sandália significa a dúvida, a falta de fé, incredulidade, e vai dando altos adjetivos para essa sandália. Mas eu te disse que quando Moisés mata o egípcio e foge, ele volta. Descobriram que ele era hebreu, tira então a roupa egípcia que ele carregava, coloca a roupa hebreia. A única coisa que não trocaram nele foi... Quando Moisés agora está no monte e fala com Deus, e Deus fala com ele: Moisés, ainda tem alguma coisa do Egito em você que não pode entrar aqui. Moisés, ainda tem algo do Egito, do seu passado, que não pode ficar aqui comigo. Você tem que arrancar a sandália do seu pé. Você tem que tirar o que é do Egito. Por quê? Porque o Egito simboliza passado, Egito simboliza desgraça, Egito simboliza coisa ruim, Egito simboliza escravidão, sofrimento e dor. E Deus está dizendo: quando você vem para mim, eu sou aquele que tira o seu cansaço, eu sou aquele que tira o fardo que é pesado e coloca em você o meu jugo que é suave e leve. O Senhor está dizendo para você esta noite: retire, remova, extraia, absorva da sua vida tudo aquilo que ainda traz memórias e lembranças ruins do Egito da sua vida. Muita gente que está na igreja, mas tem saudade do Egito.
Muita gente que está na casa de Deus, mas o Egito ainda mexe com ele. O passado de vez em quando vem e você fala, meu Deus. E Deus está dizendo para você, eu posso livrar você disso. Tem gente que é tão amargurado pelo passado que ele não consegue melhorar o presente, nem tampouco o futuro. E eu vou te dizer que Deus não precisa do seu passado para mudar a sua vida. Vou repetir para você entender. Deus não precisa do seu passado para mudar a sua vida. Deus precisa da sua atitude no presente para mudar o seu futuro. É hoje que você tem que começar a mudança. É hoje que você tem que retirar da sua vida o Egito. Sabe o que eu aprendo aqui, queridão? Ei, sabe o que eu aprendo aqui? É que tem muita gente que dentro da igreja, ele ouve mensagem, ouve pregação, ouve revelação, profecia, etc. Mas a vida não muda. Ele vive amargurado, ele vive cabisbaixo, angustiado, porque ainda o Egito te fere. O passado mal resolvido ainda te machuca. As coisas que ficaram, que passaram, você não consegue tirar. Mas a Bíblia diz que há um bálsamo em Gileade que pode curar. Graças a Deus. Só para você entender o que é bálsamo. O que é bálsamo? Bálsamo é uma junção de algumas ervas e óleos, como estoraque, onixa e gálbano, que eram fabricados, mexidos, e quando colocado numa ferida, tinham 3 finalidades: primeiro, tirar a dor; segundo, tirar a inflamação; terceiro, cicatrizar. Quando a Bíblia apresenta Jesus como o bálsamo de Gileade, ela está dizendo que ele tem o poder de arrancar a sua dor, de tirar a inflamação do seu coração e cicatrizar a ferida da sua alma. E essa noite ele quer fazer isso em você. Depois que Moisés arranca a sandália, ele adentra para o monte, e lá Deus vai se revelar a ele. Pai, obrigado, Jesus. Deus só vai se revelar em você depois que o Egito for removido, tá? Deus só vai se revelar a você depois que o Egito for removido da sua vida. Não há comunhão Deus e o Egito, não há. Sabe o que acontece aqui? Moisés, ele vai aprender e Deus vai se revelar a Moisés. Isso aqui é fantástico. Porque quando Moisés adentra, Deus fala para Moisés o plano. Moisés, eu quero libertar o meu povo. Sei. Moisés, eu quero libertar o meu povo. Sim, Senhor, eu sei. Mas quando eu chegar lá, presta atenção. Deus fala para Moisés, você vai ter que ir lá a Faraó e vai dizer para Faraó: olha, o Senhor quer que você liberte o povo. Aí Moisés entende aquilo, entendi. Mas quando eu chegar em Faraó, ele vai querer saber no nome de qual Deus eu estou pregando. E eu tenho que citar para ele um nome. Quando eu chegar lá, eu vou ter que vai perguntar: e qual é o nome que eu vou dizer? Aí que para mim, Rodrigo, é a maior revelação de Deus no Antigo Testamento. É quando Deus fala para Moisés assim: ó, Moisés, quando você chegar diante de Faraó, diga para ele assim: ó, o eu sou, o que sou, me enviou a voz. Você deu glória a Deus, mas você não entende muito essa frase não, tá? Sabe por quê? Porque essa frase não tem muito sentido. Eu sou o que sou. No português não tem sentido, mas no hebraico do Antigo Testamento, essa frase eu sou o que sou é Yaher, Asher, Yaher. Yaher, Asher, Yaher. Que quando é traduzido para o português, sabe o que significa? Eu me torno aquilo que você precisa. Não entendeu ainda? Deus estava dizendo para Moisés assim: Moisés, eu vou ser aquilo que você precisar. Se você está caído, eu te levanto. Se você está fraco, eu te fortaleço. Se você está triste, eu te alegro. Se você está chorando, eu enxugo os seus olhos a lágrima. Se você tem fome, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se você tem sede, eu sou a fonte da água da vida. Se você está cabisbaixo, eu sou aquele que te anima. Se você está morto, eu sou a ressurreição e a vida. Ele é aquilo que você precisa. É você o que você precisa, Moisés. Agaiaçu e canta la raça.
Moisés desce, vai lá e fala com o faraó, liberta o povo. Moisés, faraó, você conhece? Não liberta, Deus manda uma praga, liberta o povo, não liberta a segunda, liberta o povo, não liberta a terceira, liberta o povo a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona, 10ª praga no Egito. Qual foi a praga? Dos primogênitos. Sabe o que aconteceu? Olha para mim, sabe o que acontece? Agora lá vai Moisés e vai para o faraó. Deus vai matar o primogênito de cada casa. Não vai fazer isso, eu não vou libertar o povo. Aí Deus fala para Moisés assim: fala para o povo hebreu para pegar um cordeiro, matar o cordeiro, pegar o sangue, pinchar os umbrais de pó a cada porta. À meia-noite o anjo vai descer, vai olhar onde tinha um sangue, passava por cima, não vendo, o sangue entrava e matava o primogênito de cada casa. Moisés sai anunciando para todo mundo: pega o cordeiro, mata o cordeiro, pega o sangue, pincha o umbral da porta. Aí à meia, o povo naquele dia, naquela semana, não sei, pegou o cordeiro, matou o cordeiro, pegou o sangue, pinchou o umbral de cada porta. À meia-noite o anjo desce, olhou, viu o sangue, ele passava por cima, não viu o sangue, ele entrava, matava o primogênito de cada casa. Entrou na casa de Faraó e matou o primogênito de Faraó. Faraó fica louco, chama Moisés e fala: liberta esse povo. Moisés agora está vindo com 3 milhões de pessoas caminhando. Ei, coisa linda. Pastorzão Moisés, 80 anos de idade, 40 quando saiu do Egito, 40 em Midian. Agora está saindo de Midian, saindo do Egito. Presta atenção, a contagem era essa: 657 mil homens, fora mulheres, crianças e idosos. Quase 3 milhões de pessoas na congregação de Moisés. E tinha alguns irmãos que achavam ruim com Moisés porque não cumprimentava com a paz do Senhor. Tinha uns irmãos que viravam a cara e falavam: pastor Moisés passou na minha tenda e não me saudou com a paz. Pastor Moisés esbarrou em mim e não me cumprimentou, fez cara feia para mim. 3 milhões de pessoas, o homem tive que tomar conta. Lá vem Moisés de baixo, com a batutinha dele, com o cajadinho dele, caminhando, e o povo atrás, porque Deus é bom. Você não entendeu? Deus é bom. Lá vem o povo atrás de Moisés. Primeira situação de adversidade. Ei, primeira situação de adversidade. Vamos voltar para o Egito. O próprio Corá que eu disse, ou Datã, ou Abirão, não sei, um dos 3, eram os mais rebeldes. Diante da circunstância do mar Geá, ou do mar vermelho, como queira, olharam para Moisés e disse: por que nos trouxe aqui? Vamos voltar para a saudade do Egito aí. Tem crente que aceita Jesus, vem para a igreja, faz campanha. Primeira luta, vou voltar para o mundo. Pastor Elton não me cumprimentou, vamos voltar para o mundo. Ah, pastor Elton não me visitou na minha casa, coitado, trabalha de 8 a 7 da noite, não tem tempo nem para pensar direito. Ei, vamos voltar para o Egito. Aí Moisés, sabe o que vai fazer? Diante da circunstância, ele vai fazer algo que não era para fazer. Ele vai orar. Pastor, você está ficando doido? É. Ele vai orar no momento que não era para orar. Fala para o seu irmão assim: oração sem atitude não resolve, irmão. Não adianta você orar e não agir. Como não adianta agir, não orar. A fé, oração, sem obra, atitude, é morta. Sabe o que acontece? Moisés vai orar. Como é que você sabe que Moisés vai orar? Porque o próprio Deus questiona. Deus fala para Moisés: por que clamas a mim? Foi Deus quem falou. Não é hora de orar, é hora de agir. Provoca alguém do seu lado e fala assim: irmão, oração é bom, mas começa a ter atitude também. 30 segundos para você levantar a mão e adorar a Deus. Depois eu continuo. Levanta a mão e adora. Depois eu continuo. Levanta a mão e adora. Levanta a mão e adora. Adora. Abre essa boca sua. Arga o coração. Arga a alma. Adore a Deus essa noite. Sabe o que aconteceu? Porque, cara do Senhor, dá uma olhada no cenário. Mas na frente, rocha, pai do Duna, para tudo quanto é canto. Lá vem Faraó endemoniado atrás. O que vão fazer? Deus olha para ele e fala assim: ei, diga ao povo de Israel para continuar andando. Mas Senhor, como? O que você tem na mão aí, Moisés? Tem um cajado. Para que serve um cajado numa hora dessa? Na sua mão não serve para nada, Moisés. Mas fere as águas.
Quer receber algo de Deus aí? Levanta a mão então, irmão. É culto profético, então levanta a mão. Se quiser receber mais, levanta as duas. Se quiser receber mais, fique em pé. Deus vai operar na sua vida mediante aquilo que você oferecer a Ele. Deus só vai operar na sua vida com aquilo que você apresentar a Ele. O que você tem, Moisés? Eu tenho um cajado, então fere as águas. Toca! O que você tem? Eu tenho uma agulha, eu vou usar a agulha. Davi, o que você tem? Eu tenho 5 pedras, é ela que eu vou usar. Deus só vai usar aquilo que você oferecer a Ele. Se assenta, por favor. Graças a Deus. Sabe o que Moisés fez? Desce e vai tocar com o cajado na água. Olha que coisa louca. Cajadinho na água. Eita, tem teólogo que diz que as águas migraram. Há discordâncias teológicas que as águas baixaram. Há discordâncias teológicas, o senhor sabe disso, que as águas batiam nos joelhos. Só que eu quero que você entenda. Eu já li a Bíblia, não sou dono da razão, mas eu já li a Bíblia, esse texto em especial. Eu já li no hebraico, que é original, já li no grego e já li na versão de João Ferreira de Almeida. E todas elas falam que as águas dividiram em 2 partes. Então eu fico com a Bíblia. Eu fico com a palavra. Quando Moisés toca nas águas, sabe o que aconteceu? O profeta Isaías vai contar o que aconteceu. A Bíblia diz em Isaías que Deus prende o vento na palma das suas mãos. E quando o vento sopra, quando Deus abre a mão, o vento sopra e divide as águas em 2 partes, como no dia em que Israel atravessou o mar vermelho. Foi Isaías quem disse, e eu gosto disso, porque quando Moisés feriu as águas, o braço de Deus se movimentou, o vento soprou, as águas dividiram. O povo passou em terra seca. Do outro lado, Miriam não aguenta, pega a bateria, vai tocando, cantando e dizendo: o Senhor gloriosamente triunfou, derrubou o Faraó, seus cavalos e cavaleiros. Bendito é o nome do Senhor. Ei, quer que Deus faça algo por você? Ofereça a Ele algo e Ele vai abrir o mar em sua vida. É Ele quem abre o mar. Primeiro passo da conquista: esqueça o Egito. Dá uma cutucada bem nesse ossinho assim da costela dele e fala: deixa o Egito, irmão. Segundo, vai apertar um pouquinho mais. Eu vou ser rápido nisso. Mas vai apertar um pouquinho mais, mas dá glória a Deus aí que sara. Quer conquistar? Quem quer conquistar ainda? Deixa eu ver. Já diminuiu mais um pouquinho. Vamos ver se até o final consegue levantar alguém a mão. Quer conquistar? Enfrente desertos. Primeiro, deixe o Egito. Segundo, enfrente desertos. Está disposto a enfrentar deserto para conquista? Ei, para chegar em Canaã tem que passar pelo deserto, mas não tem jeito. Não tem jeito, tem que passar pelo deserto. Primeiro passo é sair do Egito. Sair, agora eu tenho que passar pelo deserto. Há uma teologia hoje muito bacana, muito bonita, que enche os nossos olhos. Que o crente não passa luta, que o crente não passa dificuldade. E quando você vem para a igreja você vai ficar milionário. Quando você vem para a igreja não tem luta. Quando você vem para a igreja não tem nada disso. Essa é a teologia do homem da prosperidade. Porque a teologia do meu Deus, sabe o que ela fala? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci, você também vai vencer. Tem luta sim. De vez em quando Deus vai te levar no vale da sombra e da morte, como disse Davi. Outras vezes Deus vai te levar no vale também de ossos secos, como fez com Ezequiel. Mas o mesmo Deus que te leva para o vale, Ele te leva para o monte. O mesmo Deus que anda com você no vale, Ele caminha com você em terras de vitórias também. Para alcançar milagres, ou para chegar na promessa, você tem que passar pelo Canaã, não tem jeito. Ou melhor, pelo deserto. Para chegar em Canaã, tem que passar pelo deserto, não tem jeito. E sabe o que é que eu encontro no deserto? Primeiro, escassez.
escassez. De você olhar para lá, tá dentro de casa, para a esposa, para o filho, e falar, não tem. De você olhar e falar assim, Deus, o que é que eu vou arrumar? Escassez. Mas o mesmo deserto tem provisão. Você não entendeu não, né? No deserto que tem escassez, tem provisão de Deus. Quer ver uma coisa? O povo sentiu fome, escassez. Vai até Moisés. Moisés estando com fome. Aí sabe o que Moisés vai fazer? Vai orar. Deus, o povo está com fome. Aí sabe o que Deus fala? Moisés, fala para o povo que eu vou mandar maná. E a ordem de Deus, olha que coisa linda. A ordem de Deus, sabe qual era? Eu vou mandar maná toda manhã. Toda manhã o povo vai comer maná. Aí quando o povo acordava, tinha maná caindo do céu. Ei, maná caía do céu. Presta atenção. Para você manter esse corpinho bonitinho seu, você precisa de quê? Vitaminas. Vamos comigo. B e F não tem, viu, irmão? E de zinco, ferro, cálcio, não é? Senão dá anemia, osteoporose, sei lá o que mais. É ou não é? Sabe o que é gostoso? É que Deus colocou tudo isso no maná. Aleluia. Deus coloca todos esses ingredientes no maná. Aí sabe o que Deus fala para o povo? Ei, vocês vão comer toda manhã. E sabe qual que era a ordem de Deus? Não guarde nada para o outro dia. Comam tudo. Aí tinha alguns que temavam e guardavam para o outro dia. No outro dia, quando acordava e ia lá buscar, estava podre. Sabe o que eu gosto nisso? É que Jesus lá no Novo Testamento, em Mateus, ele vai responder na oração do Pai Nosso. Jesus vai dizer assim, ó, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Sabe o que eu aprendo? O pão de hoje Deus proveu, o de amanhã Ele proverá na sua vida. Moisés, cansamos de comer maná, queremos carne. Olha que coisa linda de Deus. Aves saíam do continente africano, codornas e cordonices batiam asas em temporadas e vinham voando. Quando chegavam na cerca ou na mediação ali do deserto, elas começavam a perder força e iam caindo. E a Bíblia diz, escute isso, a Bíblia diz que o povo pegava cada ave na sua altura. Sabe o que é isso? Se o senhor é mais alto que eu, o senhor pegava na sua altura. O mais baixinho pegava na altura dele. Sabe o que é isso? Provisão de Deus para cada um. Provisão de Deus para cada um. Ô irmão, você não está entendendo não, né? Provisão de Deus para você. Provisão de Deus para mim. Na medida de cada um, Deus está dando. Para alimentar uma multidão dessa era necessário 1.500 toneladas por dia de alimento. E Deus mandava para o povo comer. Aleluia. Mas tinha sol quente, Deus mandava nuvem. Tinha frio de noite, Deus mandava coluna do fogo para aquecer e direcionar o povo. Você não está entendendo não, né? O seu Deus anda lado a lado contigo. O seu Deus anda lado a lado contigo. Todas as suas lutas Ele está vendo. Todas as suas pelejas Ele está contemplando. Todas as suas pelejas Ele peleja com você. Quer receber algo aí? Se você não passou pelo deserto, queridão, um abraço, vai passar. Vai passar. Porque para chegar na promessa, tem que passar pelo deserto. Eu passei pelo deserto. 12 anos atrás eu passei pelo deserto. Eu sofri um acidente de carro na 040, indo para Congonhas. Estava eu, meu irmão, 2 amigos meus, a 140 por hora na reta ali da 040. O carro estourou o pneu, o carro começou a rodar.
E na primeira rodada do carro, nós fomos para a contramão, bateu numa árvore, meu irmão e meu amigo que estava atrás foram injetados do carro, caíram, meu amigo bateu a cabeça na árvore, quebrou o pescoço, morreu na hora. Meu irmão voou 40 metros do local do acidente, já caiu morto. O carro continuou a rodar comigo e mais um menino que estava comigo na frente, e rodamos, batemos na contramão, invadimos a contramão, batemos num gol, num tempra e num caminhão. O carro parou, foi preso pelo cinto, o corpo caiu para o lado, o cinto me quebrou a bacia, a pélvia em 4 partes diferentes, a perna direita em 8, calcanhar direito em 6, tive a redução da perna esquerda 3 centímetros menor. É por isso que eu ando assim meio que manquitolando. Alguns brincam comigo, falam que eu ando aqui da funda, aqui tá raso, aqui tá funda, aqui tá raso. Cheguei no hospital com pulmão, baço, fígado e rim comprometido, hemorragia interna, em coma. Minha mãe ficou sabendo do acidente lá em casa. Eu morava 500 metros do IML, na Gameleira. Quando chegou a notícia para minha mãe que meu irmão havia morrido, e trocaram as identidades, falaram que eu também tinha morrido, ela não aguentou, desmaia. Alguns amigos socorreram a ela e foram com ela até no necrotério. Chegando lá, ela reconheceu o corpo do meu irmão. Falaram para ela assim: olha, o seu outro filho está no João 23. Então ela sai do jogo do IML e vai no João 23 para reconhecer o corpo, porque disseram que havia morrido, mas tinham trocado a identidade. Quando ela chegou lá, alguém olhou para ela e disse: olha, não é ele, o que morreu foi o outro, o seu filho está em estado gravíssimo no CTI e vão operá-lo agora. Aí sabe o que aconteceu? Minha mãe foi lá receber a notícia como é que eu estava. Quando ela chegou lá, o médico disse para ela assim: pastor, olha, eu lamento muito, não temos condições nenhuma de fazer mais nada. Ele está com hemorragia interna, a pressão está 23/19, ele está em coma, os órgãos dele inteiros já estão todos comprometidos, não tem jeito, só Deus. Quando ele falou isso, minha mãe disse para ele: é esta palavra que eu estou segurando, nesta palavra que eu estou firmada. Quando de repente ela olhou para ele e disse: doutor, debaixo da tua mão está a mão do meu Deus, e meu Deus não vai permitir que meu filho vai partir. Ei, de 7 horas de vida passou para 24, 48, 72, 14 dias com hemorragia. Presta atenção no que eu vou te dizer, olha bem para mim aqui, presta atenção no que eu vou te dizer. Quando Deus se incomodar para orar por alguém, pare tudo que está fazendo e vai orar. Sabe por quê? Porque eu estava com hemorragia interna, não podia operar. Irmão, hoje eu estou gordo, porque a abençoada ali está cuidando bem de mim. Eu estou gordo, mas naquele dia eu estava inchado. Eu estava muito inchado, irmão. As costas toda preta, escura, por causa do sangue coagulado nas costas. O meu corpo não deixava meus braços ir para cima. Eu estava cheio de entubado. Eu já não sou bonito, mas naquele dia eu estava parecendo um monstro. Tudo isso aqui afundou por causa do inchaço. E olharam para mim: já não tem jeito, ele não vai aguentar. 14 dias com hemorragia, precisando operar e não podia operar. Do outro lado da cidade, lá em Betim, na Fiat, um amigo meu chamado Celso, ele levantou um clamor naquele momento, e ele disse na hora do almoço: vamos orar para o meu amigo Rodrigo, porque ele precisa de intervenção divina agora. Eles estão entrando com ele no bloco cirúrgico. Se acontecer qualquer coisa de errado, se a hemorragia não estancar, ele vai morrer. Começaram a orar naquele momento, quando de repente Deus tomou um daqueles varões e disse assim: podemos parar de orar, porque Deus já visitou o quarto dele agora. Escute o que eu estou te dizendo: a oração de um justo pode muito nos seus efeitos. Na hora do acidente eu fiz a traqueostomia. Isso aqui foi furado com uma caneta. Por isso que a minha voz vai se perdendo quando eu estou pregando. Por isso que eu te pedi para abençoar no som, porque a minha voz vai se perdendo por causa da traqueostomia. Já não é mais a mesma coisa. Foi furado com a caneta na hora do acidente. Escute o que eu estou te dizendo, meu querido. 14 dias se passaram da hemorragia, 67 dias em coma. Fiquei 2 anos e 8 meses internado no João 23, entre idas e vindas. Eu ia para o João 23, ficava 8 meses, voltava para casa, peguei uma bactéria, voltei para o João 23, fiquei mais 1 ano, porque não se curava. Sabe por quê? Porque lá naquele hospital Deus estava tratando o meu interior. Às vezes a gente pergunta a Deus: por que o Senhor não muda a situação? Sabe por quê? Porque primeiro Ele quer cuidar aqui dentro, ó. Ele quer quebrar o orgulho,
Ele quer moer a prepotência e a arrogância. E para você aprender que tudo é para Ele, por Ele, para a glória dEle. Vim embora para casa. 23 anos de idade. Como é que você vai perguntar para Deus? Deus, e agora? Pregava, cantava, tocava na igreja. E agora, Deus? O médico me condenou pro resto da vida na cadeira de roda. Você nunca mais vai andar. E eu falei com Deus, naquele quarto de hospital, eu falei com Deus: Deus, o Senhor é maior que tudo. Mas se é teu plano eu continuar nessa cadeira de roda, eu me proponho todos os dias que for dado a mim, mesmo na cadeira de roda, eu vou falar do teu amor, eu vou falar da tua salvação. Aleluia. Fui embora para casa, sem expectativa, sem esperança, mas crendo que Deus é maior. Fiquei alguns meses na cadeira de roda. O médico disse que eu nunca mais ia andar. Um dia as irmãs do sítio de oração foram lá em casa, pastor. Oraram por mim. Tinha uma irmã lá, Cleonice, desse tamanhozinho. Desse tamanhozinho, irmã. 70 e poucos anos de idade. Nunca casou. Aí outro dia eu encontrei com ela na rua, dei nela um beijo. E falei com ela assim: minha querida, a senhora não casou? Ela falou: eu estou casada. Falei: com quem? Ela falou: tem 30 anos que eu sou casada com Jesus. Naquele dia aquela irmã foi lá em casa, pegava minha perna assim, meu pé, eu ficava deitado, só mexia o pescoço, daqui para baixo não mexia nada. Ela pegou meu pé e levantou para cima assim, pastor, e começou a orar. Na hora que ela baixou meu pé, eu não senti nada. Na hora que ela baixou meu pé, a minha perna, Deus tomou aquela mulher em profecia e disse assim para ela, só essas palavras: ainda esta noite eu te visitarei. Ponto. E eu recebi aquilo e falei com Deus: Deus, esta é a noite que você vai falar comigo mesmo. E eu fui dormir, tomava um remédio, não era casado ainda, tomava um remédio que me dopava 10 horas direto. Eu dormia 10 horas direto. Naquele dia a minha mãe dormiu à noite do meu lado, e eu acordei às 3 e pouca da manhã. E eu falei: agora, Deus, é eu, o Senhor, não tem mais ninguém. O Senhor falou que ia me visitar, e aí? Dia 21 de janeiro de 2005, o dia 22, eu ia para o médico operar novamente. Porque um osso aqui atrás, foi da ferro que subiu, foi colado errado. Tinha que quebrar o osso para colar de novo. Aquela noite eu falei: Deus, o Senhor falou que ia me visitar. Dia 21 de janeiro de 2005. Aquela mulher, eu falei: cadê a profecia? E a gente começa a cobrar, vira homem, né? Começa a cobrar de Deus: cadê? E eu pensando que havia anjo, e eu abri o olho assim para o anjo: vai entrar agora para essa porta. Olha ele aí, ó, nada. E eu morava em frente a um ponto de ônibus, aí vinha aquela luz forte. Eu falei: ele chegando aí, ó. Aí passava, era um ônibus que ia embora, e eu ficava: meu Deus. Foi. Porque a gente pensa que Deus vai fazer, né? Coisa pá, igual Elias, né? Coisa louca, trovão, tá. E eu abri o olho e falei: não, eu estou na carne, então vou fechar o olho, né? Tem essa bobagem, né? Que Deus só faz com o olho fechado, com o olho aberto. E eu fechava o olho e abria assim para ver se via alguma coisa, nada, e fechava. A única coisa que eu senti foi uns estalos assim na bacia, na pelve. E eu falei: Deus, que tem esquisito, mas foi gostoso. Sabe quando você estala dentro? É esquisito, mas é gostoso. Senti aquele estalo, eu falei: que coisa gostosa. Falei com minha mãe: mãe é na hora, né? Mãe, o que foi, meu filho? Eu ainda tinha aquele negócio, eu ficava tampando para falar, tirar para respirar. Falei: o que foi? Eu senti uns estalos, você quer ir pro médico agora? Eu falei: não, amanhã de manhã nós vamos. Quando foi de manhã, o médico, a ambulância passou lá, eu entrei. Cheguei no hospital, entrei para a sala de raio-x, tirei que é um monte de raio-x, voltei, fiquei no corredor, e eu tô olhando assim do lado, eu tô vendo ele, e eles pegam uma lâmpada forte, fica assim, aquele negócio, e fica olhando e desenhando e fazendo assim, e chamam o outro, e fazem a mesma coisa, e chamam o outro. Quando eu olhei, tinha 6. Eu falei: agora tem zebra mesmo. Quando de repente o médico veio e falou assim comigo assim: tá vendo isso aqui? Eu falei: tô vendo. Ele falou assim: ó, é aqui que tinha que quebrar e fazer de novo, mas já chegou no lugar, não precisa fazer mais nada. Na hora eu lembrei dos estalos, era Deus chegando o osso no lugar. Sabe o que eu estou te dizendo essa noite? Que para você alcançar a promessa, eu tenho
você tem que sair do Egito. Depois enfrentar o deserto, mas no deserto você passa com Deus do seu lado. Depois dessa ocasião, eu fui para fazer fisioterapia. Senti uma fisgada na perna. Eu falei, que trem esquisito. E a perna balançando. E eu falei, eu tenho que começar. Fui no médico e disse, faz fisioterapia. E eu comecei a fazer fisioterapia. Quando de repente eu fiquei sentado.